Em 2014, foram realizados 23.201 transplantes em todo o país. A taxa de doadores ainda ficou abaixo do esperado, mas já ajuda muita gente que está na fila à espera de um novo órgão. O programa Artigo 5º de hoje vai mostrar quem pode doar, quem pode ser beneficiado e o que pode ser feito para aumentar o número de doações e assim ajudar a garantir um direito fundamental expresso na nossa Constituição. O artigo 5º determina que todos são iguais perante a lei e garante, entre outras coisas, o direito à vida. Para falar sobre a doação de órgãos, eu recebo aqui no estúdio da TV Justiça o advogado Gilberto Antônio Vieira, que atua na área de Direito Civil, e o médico Giuseppe Gatto, do Departamento de Coordenação de Transplantes da ABTO, Associação Brasileira de Transplante de Órgãos. Sejam bem-vindos ao nosso programa. Obrigado. Doutor Gilberto, gostaria que o senhor começasse pelo básico. Legalmente, quem é que pode ser doador? Pessoa que for de maior, em princípio, e que for capaz e que tiver saúde, que possa doar, sem que a doação implique em alguma deficiência de alguma coisa, de algum funcionamento vital do organismo. Tá? A gente fala em princípio porque no caso de medula pode ser menor, obviamente com autorização dos pais. Doutor Giuseppe, existe um critério para saber quem pode receber essas doações? O requisito é que ele tenha uma insuficiência de algum órgão e que não tenha nenhum outro tratamento disponível. Então, o único tratamento para ele é o transplante. A gente pode fazer transplante de coração, rim, fígado, pulmão, pâncreas, intestino, isso de órgãos sólidos, e transplantes de tecidos. Tecido de medula óssea, córnea, esclera, músculo, osso. Então, qualquer pessoa que tenha uma insuficiência de alguma dessas coisas, que tenha indicação. Qualquer pessoa que tenha essas doenças e esteja em algum segmento para poder ser inscrito em uma lista. Então, fígado, coração, eles têm alguns critérios específicos, que são de compatibilidade por tempo de lista ou por gravidade. No caso do rim, por compatibilidade de genética. Quem precisa de um transplante, entra em uma fila de espera. Dados do Ministério da Saúde mostram que ao final de 2014, mais de 38 mil pessoas estavam nessa lista, que obedece a critérios de acordo com o tipo de órgão a ser transplantado e a situação do paciente. No Brasil, a grande maioria dos transplantes é realizada pelo Sistema Único de Saúde, o SUS. Em 2011, André descobriu que possuía um nódulo no fígado e a situação ainda era agravada pela hepatite crônica que sofria. A solução encontrada foi o transplante do órgão. Apesar do medo e da falta de informação, ele conta que tudo correu bem. Eu tive a felicidade de, em 40 dias aproximadamente, ser chamado, porque o meu nódulo estava crescendo no fígado e ele ia se tornar câncer. E se tornasse câncer, a pessoa não pode mais fazer o transplante. Para André, a surpresa maior foi a atenção recebida pelas equipes médicas e o suporte dado pelo governo no processo. Eu não tinha conhecimento que todas essas coisas que aconteceram comigo é de nosso direito e direito de todos os brasileiros, pela Constituição. Assim como André, muita gente depende de um transplante. Ao final de 2014, mais de 38 mil pessoas estavam na lista de espera. Para especialistas, o que pode ajudar a aumentar o número de doações é a conscientização das famílias. A questão de doação, ela enfrenta essa grande questão. Ela deve ser gratuita e deve ser feita expressamente. Né? A pessoa pode declarar sua vontade em vida, né? No entanto, ao falecimento, sua família deverá vir e reafirmar sua vontade. Nós vivemos em um país completamente solidário, né? Eu acho que essa é uma das grandes características do povo brasileiro hoje, né? Seria a solidariedade. O que falta é informação. Doutor Giuseppe, a taxa de negativa das famílias em relação à doação ficou em 46% em 2014, em alguns estados chegou a 82%. Existe alguma explicação para tantas famílias negarem doar os órgãos? A qualidade do atendimento do paciente que infelizmente morre e que vira um doador de órgãos, isso é determinante para que a família tenha boa vontade, ela perceba que foi feito tudo o que precisava, então eu posso doar o órgão, eu estou seguro de que meu familiar foi bem atendido. Então isso é uma coisa que determina muito. A gente tem melhorado a nossa capacidade de doação,
a aceitação por parte das famílias, mas isso está relacionado com a qualidade do atendimento que ela recebe lá desde o começo do processo até a hora da abordagem da morte encefálica. Doutor Gilberto, e o que pode ser feito para melhorar aí essa qualidade de atendimento, esse tipo de abordagem? Existe um padrão a ser seguido? Eu acho que a questão da conscientização é importante, mas também a questão do treinamento, e quando eu falo em treinamento, não é só o treinamento técnico médico, mas técnico psicológico na hora da abordagem, que eu acredito que também influencia muito. E também eu acho que cabe o aperfeiçoamento na legislação, porque hoje fica tudo dependendo da boa vontade da família do falecido. E não há como assegurar pela legislação vigente o respeito à vontade do falecido, caso ele expressamente tenha se manifestado em favor da doação. Na Espanha, que é considerado o país que mais registra transplantes, a taxa é de 37 doadores por milhão de habitantes. No Brasil, é de 14,2. Qual que é a maior dificuldade? Veja, eu não creio que a culpa seja apenas da legislação, mas eu acredito que a legislação contribuiu muito. A Lei 9434 de 97, ela presumia, assim como ocorre na Espanha, que todo mundo fosse doador, salvo se você expressamente houvesse se manifestado em sentido contrário. Aí, quando chegou a 10.211, em 2001, fizeram quase que o inverso. Só que eu acho que poderia ter um meio termo, né? Olha, quem se manifestou expressamente, vamos respeitar a vontade. Acho que não teria nada demais. E aqueles que não se manifestaram, aí sim consulta a família, né? Acho que poderia fazer um meio termo. O que o senhor acha, doutor Giuseppe? O senhor que está ligado diretamente. Na Espanha, eles têm realmente um critério de doação presumida. Qualquer pessoa que morre na Espanha é doador de órgãos, nacional ou estrangeiro, não importa, ele é um doador. Mas nenhuma doação é feita sem a anuência da família. No fim, o que a família escreve lá é que ela desconhece qualquer vontade contrária à doação. Ela não está autorizando expressamente, né? Ela só está falando que não conheço vontade contrária. Mas essa abordagem da família aumenta a lisura do processo, a confiança do processo, as pessoas entendem que está sendo feita uma coisa de uma forma transparente. Nós entendemos que toda vez que você tem alguma coisa que é imposta para a família, você cria uma situação que é difícil e que o transplante ele depende absolutamente da credibilidade do sistema. Qualquer coisa que eu coloque que ponha em dúvida essa credibilidade, dificulta a doação, dificulta todos os nossos processos. Agora, falando um pouquinho sobre a estrutura. Dados do Ministério da Saúde mostram que existem mais de 1.000 equipes e 400 unidades prontinhas. Como é que esse número é distribuído e como é que ele é avaliado? Ele vai variar de acordo com a complexidade do transplante. Quanto mais simples, mais lugares fazem. Quanto mais complexo, menos lugares fazem. Então, o transplante de córnea, ele é bem difundido no país inteiro. Quase todos os estados fazem transplante de córnea. Já transplante de coração é muito restrito. Fígado, um pouquinho mais. Hoje a gente já tem um processo de interiorização dos transplantes hepáticos, mas coração ainda continua restrito a grandes centros, Brasília, Ceará, que tem o Hospital de Messejana, e o sul do país, onde está concentrada a maior parte desses transplantes. Então, está diretamente relacionado com a qualidade do sistema de saúde local. Quanto mais complexo o sistema de saúde, maior o suporte que esse lugar tem, mais fácil de fazer transplantes mais complexos. E esse é um assunto que desperta a curiosidade das pessoas e também deixa algumas dúvidas. Nós temos uma pergunta feita por um telespectador para ser respondida pelos nossos especialistas. Se a pessoa não deixou autorizada a doação de órgãos, a família pode autorizar? Doutor Giuseppe, quem pode autorizar esse procedimento? Quem pode autorizar é a família, né? No caso de um filho, quem autoriza são os pais, ele é maior, só um dos pais pode autorizar isso. Mas nós tentamos sempre o máximo de pessoas possível da família para que seja uma ação de consenso, mas legalmente um dos responsáveis ou um dos parentes próximos até o 4º grau de parentesco. No caso de marido ou mulher, a autorização só pode ser dada se eles forem casados? Como é que funciona quando eles são companheiros? Pela legislação brasileira, pelo Código Civil vigente, o companheiro é como se casado fosse, equivale, né, o companheiro que vive maritalmente, vive em conjunto, é como se casado fosse pelo regime de comunhão parcial de bens. Então, tem os mesmos direitos. Nós temos casos de que não tinha ninguém para responder pela pessoa, era a única pessoa de toda a linhagem dela.
então não tinha quem autorizasse por ela. Então, nós buscamos, isso aconteceu aqui em Brasília, nós buscamos o Ministério Público, que tomou para ele o poder de decidir isso, tomou a tutela dele, e como ele tinha registros em vídeo, muitas pessoas afirmavam que ele tinha interesse em ser doador, o Ministério Público fez essa autorização. E aí tudo certinho? Tudo certinho. E no caso de filhos, doutor Gilberto, de pais separados, quem é que pode fazer essa doação? Tem que ser os dois ou basta um? Hoje, o regime mais comum é a guarda compartilhada. O pai tem o pato-poder, a mãe tem o mato-poder. Então, eu recomendaria, porque senão corre o risco de litígio, que haja autorização dos dois. Isso é feito geralmente, né, doutor José? Geralmente é feito isso. Algumas situações, quando estão em estados distantes, não moram conjuntos, o que a gente tem, meio como um combinado, é que procure um delegado local, um Ministério Público local, e que ele expresse essa vontade lá e que isso seja enviado para a gente, para isso constar dentro da documentação do paciente. E vamos conferir mais uma pergunta feita nas ruas. Eu gostaria de saber de quem é a decisão final sobre a doação de órgãos. Se uma pessoa fala em vida que quer doar, mas a família não concorda, o que acontece? Doutor Giuseppe, a gente já falou aqui que a palavra final é da família, mas essa vontade se sobrepõe mesmo quando a pessoa deixa claro que ela quer doar? Por isso que nós orientamos sempre que se você tem vontade de ser doador, fale com a sua família. Porque uma das perguntas que nós fazemos na hora de abordar é, ele já se manifestou a favor da doação? Porque se já se manifestou, dificilmente alguém vai contra a vontade do falecido, né? Então, isso facilita bastante. Doutor Gilberto, existe alguma forma de deixar isso registrado para tentar fazer valer essa vontade de doar órgãos caso a família não concorde ou legalmente não há o que se fazer? Dificilmente, se a pessoa se manifestou favorável a ser doador, a família vai se manifestar em sentido contrário. A tendência geral é respeitar essa vontade. Agora, o que a lei não impõe é a obrigatoriedade do respeito a essa vontade pela família. Não há a compulsoriedade. Agora, legalmente falando, se uma pessoa da família quer a doação, a outra não autoriza, como é que fica? Não, depende de quem é quem, né? Por exemplo, morre um filho, os pais, ele é solteiro, os pais desejam doar. Aí um irmão não concorda. Normalmente se observa a vontade dos pais. A situação for contrária, os pais forem contra, dificilmente o irmão vai desrespeitar a vontade do pai, na prática. O que a gente sempre tenta é buscar o consenso. As equipes que fazem a abordagem da família, elas são equipes treinadas para isso, né? Então não é, eu quero fazer isso. Tem técnicas, tem maneiras de fazer isso. Mas o principal para essas equipes é acolher essa família. É uma família que está sofrendo uma perda muito grande, né? Estão extremamente fragilizadas, e eu ainda vou pedir para ser doador. Então, nós precisamos primeiro acolher essa família, respeitar o que ela está passando, respeitar a dor dela, criar condições favoráveis para essa família entender o que está acontecendo, para depois pedir essa doação de órgãos. Então, com isso, geralmente, a gente consegue que o consenso seja atingido. Nós vamos a um rápido intervalo, artigo 5º, volta já. Estamos de volta com o artigo 5º. Eu recebo aqui no estúdio da TV Justiça o médico Giuseppe Gatto, do Departamento de Coordenação de Transplantes da ABTO, Associação Brasileira de Transplante de Órgãos, e o advogado Gilberto Antônio Vieira, que atua na área de Direito Civil. No programa de hoje estamos falando sobre a doação de órgãos. E a lei que trata de transplantes determina casos em que o procedimento pode ser feito entre pessoas vivas. Pela lei, a pessoa juridicamente capaz pode dispor gratuitamente de tecidos, órgãos e partes do próprio corpo vivo, para fins terapêuticos ou para transplantes em cônjuge ou parentes consanguíneos até o 4º grau, ou ainda em qualquer outra pessoa mediante autorização judicial, que só é dispensada para doação de medula. Doutor Giuseppe, a doação entre pessoas vivas vale para qual tipo de órgão? Rim, que eu posso tirar um dos rins, e fígado, que apesar de a gente pensar em um órgão só, ele é uma junção de duas partes, né? Então eu posso pegar uma parte desse órgão para ser doado intervivos. E pulmão também a gente pode fazer isso. E no caso de medula? Medula a gente não considera órgão, né? É um tecido, mas a medula pode ser feita intervivos. Na verdade, ela é exclusivamente intervivos, né? A pessoa tem que estar viva para doar a medula. Doutor Gilberto, de acordo com a lei, a doação entre pessoas vivas tem que ser para familiares ou com autorização da Justiça. Por que é exigida essa autorização judicial? O objetivo principal é para evitar, especialmente, que haja
venda, comercialização de órgãos.